dia, galera! Tudo bem? Coisa maravilhosa estar aqui com vocês de novo e recomeçando o projeto Shakespeare e voltando para as peças. Então, a gente vai ler uma comédia agora, chama-se A Megera Domada. E eu estou muito feliz porque, como vocês que acompanham o canal sabem, eu adoro um final feliz. Então, quando é comédia, eu já fico aliviada. Muito bom. Para quem não nos conhece ainda, né, Malu? Tem muita gente nova que chega no canal. Nós somos as primas da Bright Strasse. Tem uma história toda por trás do nosso nome, mas o canal também nasceu não só pelo nome, pela origem do livro do Thomas Manns Buddenbrook, mas com o desejo de ler as obras do Shakespeare e o que a gente veio a chamar de Projeto Shakespeare. E eu estou muito feliz, porque eu não sei se eu não teria coragem, mas assim, se eu aceitaria a empreitada de ler ou a maioria das peças do Shakespeare sozinha. E eu fiquei feliz quando a gente começou, porque eu não tinha costume de ler peças, né? E a gente começou e foi tão bom, e a gente ficou um tempo sem ler as peças, né, Malu? Do meio do ano passado, a gente leu sonetos do Shakespeare, mas eu fiquei muito feliz em voltar para as peças. Eu posso falar, Malu, quando eu comecei agora de novo, eu já senti aquela... Eu não sabia que eu estava com tantas saudades assim das Ah, peças. eu tive essa mesma sensação quando eu comecei a ler e saudade de ler as peças do Shakespeare. Elas sempre são tão esse hábito que a gente teve, assim, que a gente foi de pegar e ler uma peça por mês, sempre foi tão bom assim. E claro, foi muito legal a gente ter parado um semestre para ler os sonetos. Eu acho que eles têm que ser lidos e ainda da forma como a gente lê, ou de tentar sentir o poema, o tudum, 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 né? Sim, O bater do coração. Mas principalmente voltar a ler é uma alegria, ainda mais voltar lendo uma comédia engraçada como essa. sim. Eu queria dizer também para quem está chegando agora que esse projeto Shakespeare é uma peça por mês. A gente tem um cronograma dos programas que vão ao ar. A gente sugere ler a peça de acordo com esse cronograma, assim, ler os atos, ver o vídeo, ler o ato, ver o vídeo. Quiser ler a peça inteira, espera até o fim do mês, que aí tu vai ter todos os vídeos. E temos as peças que nós já lemos, é só daí pegar a playlist aqui no nosso canal. Se estiver lendo outras peças, aí tem os vídeos dessas peças, assim, que dá para assistir seguido. E o nosso cronograma tá no Telegram, né? A gente até pode deixar aqui o cronograma, porque é curtinho, é só um mês, né? Uma meta semanal, mas ele tá no Telegram, daí ali tem as discussões e tal, tem tudo link aqui embaixo para vocês. Certo, galera? Então vamos propriamente ao nosso a nossa peça, ou vamos falar um pouco das tretas? Que Ah, sugere? eu acho que a gente podia falar só, dar um pouquinho das edições. Como sempre a gente fala aonde a gente está lendo, a Malu já mostrou, e eu agora posso mostrar também, que eu também tenho. Eu comprei no Brasil o box 1 do Shakespeare, que tem, né, comédias, romances, peças históricas e tragédias. E nessa tradução ótima aqui da Bárbara Eliodora, que contém textos também, né, para cada peça, e é muito legal. E assim, eu já tinha acompanhado outras traduções dela, mas não nessa edição aqui, física. E eu também acabo sempre acompanhando, apesar de ter aquela edição única do Arden, que é com todas as peças e todos os sonetos, eu acabo comprando essas aqui de cada peça, todas que eu li até agora eu acabei comprando. Porque é aquela que a gente já mostrou, né? Aquela edição da Arden Shakespeare, que tem uma introdução ótima, a peça aqui, para cada pedacinho, são várias notas. Eu geralmente leio a introdução antes, mas desses livros da Arden muito material, é impossível ler tudo.
Claro, é possível ler tudo, mas tem que se dedicar bastante. Eu tô sem esse da Arden da Megera Domada. Eu quero ter todas as peças que a gente leu nessa edição para minha biblioteca e para poder reler, porque eu acho que ela é uma edição definitiva, assim, em termos de Uhum. conteúdo. Não é a mais bonita, né? Não. Tem Sim. edições mais bonitas, mas o conteúdo da Arden, as histórias, as montagens de teatro também, que eles falam muito das montagens de teatro na Inglaterra, trazem fotos. Eu acho, assim, ó, impecável. E quando a gente vai ler as traduções feitas aqui no Brasil, não as da Bárbara Eliodora, mas principalmente as mais recentes, o pessoal usa. A gente Uhum. consegue ver pelas notas de rodapé. Aquela Sim. nota de rodapé tá também no Arden Shakespeare. E eles até atrás colocam que uma das fontes foi o Arden Shakespeare. Mas é impressionante, assim, como é um texto respeitado. Eu Sim. gosto de ler introdução no começo, sabe? Às vezes, tipo, essa introdução aqui da Bárbara Leodora é uma introdução curtinha, assim, não dá muito spoiler, mas eu não me importo muito. E tem algumas introduções, tipo Nostalgia, que nós estamos lendo, é um outro livro, que é uma introdução que fala bastante coisa, mas chega na hora eu até esqueço alguma coisa do que foi dito, e provavelmente é uma introdução que eu vou voltar depois que eu ler. Sim. Mas eu geralmente, assim, raramente eu não leio antes a introdução, é muito, muito raro mesmo, assim. A Darden Shakespeare é uma que eu não leio toda a introdução. Sim, realmente. Mas é Mas legal aí é porque por normalmente preguiça mesmo. ela é seccionada assim de. E a gente dá para saber mais ou menos o que espera. Então aí tem lá sobre as peças, sobre as apresentações sobre os filmes, ou sobre quando tem algum tema assim específico, eles também já meio que separado. Se não quiser ler toda a introdução, também às vezes fica mais fácil e é só naquilo que interessa, né? Direto ali. Mas como você falou, Malu, a Bárbara Eliodoro é essa que eu li, tá? Da introdução dela aqui. E eu achei já interessante, porque ela já dá algumas informações sobre a peça, né? E lembrar que é uma peça, é uma comédia relativamente nova, então a gente não espera aqui um Shakespeare já amadurecido, né? Tanto nas questões, talvez, de personagens mais profundos, e também, assim, que a gente vai ver em outras que a gente inclusive já viu, né, em outras comédias, mas ainda é uma coisa que ainda não era o que depois o Shakespeare veio a atingir, né, mais para frente não só com as comédias, como principalmente também através das tragédias. Mas eu já comecei gostando, já achei que tem elemento para dar risada, a risada é garantida. Garantidíssima. Essa é uma peça que o pessoal fala muito, traz muito a questão do feminismo, Uhum. até por esse título, né? A Sim. Megera Domada. Então, assim, já chinelei a mulher de cara, né? Ela É, é uma megera e ela vai ser domada. isso. Mas, gente, não se assustem. Aos desavisados, não se assustem com o título. Eu me lembrei bem dessa história. Ela fala um pouquinho aqui, a Bárbara Leodora, nisso. Mas o ano passado, o meu filho estava no 8º ano e foi uma das leituras obrigatórias. Uhum. E as meninas ficaram apavoradas pelo machismo do título. E eu disse, Aham. gurias, daí ele tem duas grandes amigas que também são colegas dele no teatro. Daí eu conversei um pouco com elas, tentando explicar, e acho que depois que elas começaram a ver como teatro, assim, e ver como é que a dinâmica da coisa se desenvolve, e como a Megera é uma personagem fortíssima e muito empoderada, né? Uhum. Sim. Viram que não era para se assustar com o título. É. E a Bárbara Leodora, outra coisa que eu adoro das introduções dela, porque ela é uma pessoa que ama Shakespeare, assim. Sim. Ela é tipo o Bloom, assim, ela É. festeja Shakespeare. E é uma festa mesmo, né? Eu acho que uma das coisas da leitura de Shakespeare é isso, é uma explosão de criatividade. Ele quase nunca pegou um texto original Shakespeare, mas ele conta aquela história, ele põe os ingredientes dele, os temperos dele, digamos, naquela história, e é uma história completamente inovadora.
E é uma explosão de criatividade, e essa história aqui que é da juventude dele, que ele ainda, bem aquilo que a Tati falou, que ele ainda não tinha se desenvolvido completamente, já é uma, ele já mostra a que veio, assim, né? Sim. Então, é fantástico. Mas eu queria falar uma frase dela aqui, sobre a questão que ela fala do feminismo na obra de Shakespeare, né? Uhum. Não há nada na obra de Shakespeare que o caracterize como um autor machista. Várias de suas protagonistas de comédia são antepassadas das famosas caçadoras de Bernard Shaw, que Uhum. caçam os machos com os quais desejam fundar dinastia. E é indispensável salientar que os piores excessos de violência no processo de domação de Kate são sempre produtos das encenações e Uhum. não do texto, né? Sim. Aí ela fala sobre a única cena, que daí a gente não vai dar spoiler, que daria para ser um pouquinho mais Uhum. condenável pela agressividade, mas que as agressões que justamente a gente vê são mais das encenações, elas não estão no texto de Uhum. Shakespeare. Sim. Então, mostra E aí, como é que é encenada. aí cabe também a época, né, em que, por exemplo, foi encenado ou foi ou tiveram adaptações para o cinema para ver, porque é claro, a gente vem, né, a questão da mulher no Shakespeare eu acho muito interessante, porque se a gente for acessar o texto exclusivamente, a gente já viu que tem muito mais, o Shakespeare dá muito mais, tem muito mais jeito de ser ele mesmo um feminista, né, a gente podia dizer assim, do que porque a gente viu já é, mulheres nas peças, não necessariamente as principais, poderosíssimas, com uma fala muito boa, inclusive, né, de muito efeito na peça, aí a gente viu. Aí eu não sei se isso aí é porque a gente também, é o meu olhar, né, enquanto mulher, o seu olhar, Malu, enquanto mulher, quando a gente lê, mas isso aí até deu já, assim, bastante assunto até para virar até um livro, né, que eu ainda não li, ainda não tenho, mas eu tenho muita curiosidade de ler, que é aquele livro Shakespeare Was a Woman, né, porque parecia que ele entendia tanto, né, das relações e ali do papel da mulher que eram coisas que não eram tocadas, não eram faladas, mas como estava na peça, como estava no teatro, e era uma coisa que não era séria, que era entretenimento, então ali ele tinha um lugar de fala e as mulheres tinham um lugar de fala. E eu acho que isso é muito interessante porque, tendo Shakespeare atravessou os tempos, e a gente tem hoje discussões parecidas, na atualidade, e ele continua atual, e eu acho que assim, a gente só pode esperar, apesar, né, desses pontos aí que a Malu tocou, da questão do título, a questão das interpretações que podem sim ter alguma coisa assim, que desvia um pouco do texto, mas eu acho que a gente lê o texto e daí vim aqui falar com vocês, acho que esse é o ponto mais interessante e aquilo que todo leitor pode fazer, é acessar o texto e tirar sua própria opinião. Eu acho que é exatamente isso, é ler o texto, tirar a sua opinião, lembrando que, além desse do Shakespeare Was a Woman, teve um que a gente já leu e a gente sempre recomenda, que é o Shakespeareanas, Uhum, que exato. aliás deveria ter uma parte 2 porque ainda faltam vários personagens ali para serem analisados, né? Eu acho que, se Deus quiser, que Deus quiser, né? Se ela quiser, eu acho que ela vai querer fazer um Shakespeareanas 2. Sim. Enfim, ela, a nossa personagem principal, a Megera, a Uhum, Kat, ela sempre, claro, dependendo, como nós falamos, do lugar, das condições, vai ser interpretada por X ou Y. Mas nós temos grandes interpretações, grandes atrizes que quiseram ser ela, né? uhum, Ser a sim. Megera. E é um papel fantástico, mesmo sendo de uma peça que é comédia e que não está das mais elevadas dele, mas a gente pega ali, eu até utilizei essa imagem no nosso material, a Elizabeth Taylor no Uhum, auge da beleza dela, com aqueles olhos cor de violeta maravilhosos, de grande dama na frente e os caras atrás. Então tu sim. já vê
o protagonismo, que é essa megera, né? Outra Sim. coisa que é interessante, no Brasil teve aquela novela que era Um Amor também, que é uma adaptação da Megera Domada, e é uma grande atriz, se eu não me engano, é a Adriane Esteves que fez a Megera. Posso estar enganada, mas eu acho que foi ela ou uma outra, assim, grande da Uhum. geração dela. Eu acho fantástico, isso, assim, quando tu vê que grandes atrizes escolhem um papel, é porque o papel significa, né? Sim. Ainda mais elas, assim, no auge da carreira, pessoas que podem escolher, né? É, E as exatamente. interpretações femininas são fantásticas, lembrando sempre que na época de Shakespeare, até isso era uma forma dele burlar o sistema, digamos, Uhum. porque as interpretações tinham todas que ser feitas por homens. Sim. Então era um homem que fazia o papel da Cat e ele conseguia botar falas extremamente feministas na boca dessa gente para eles, assim, na minha fantasia, pelo menos na minha percepção, para eles verem o quanto as mulheres são importantes e que mesmo elas não estando ali no palco, elas estão bem representadas. Sim. É, Mas eu sou Shakespeare fã, né? Então vocês deem um desconto se eu estou exagerando. não, eu acho que todo mundo que tem, depois que lê, começa a ler as peças e acompanhar um pouco, acho que não tem como não, se não gostar. E principalmente porque se começa com as grandes peças, né? Aí tem que não pode falar, tem que falar, pode falar menos ainda, porque é, é realmente muito bom o que ele fez, né? O que ele escreveu. E a gente vai começar de novo, então, lendo as peças, né, agora esse ano. E antes de entrar mesmo, que essa peça tem uma peculiaridade, ela começa com um prólogo, né, antes da peça em si. E também já é alguma coisa aqui que a gente já espera e a gente já viu também em Shakespeare, que é a peça dentro da peça, né, que ele gostava muito de fazer isso. É, É. e só antes eu queria já deixar a dica para eu não esquecer, depois no final. Eu sempre acompanho, eu vou falar assim, como eu estou fazendo agora. Eu estou lendo na tradução, em português, aqui nessa mesma que a Malu está lendo da Bárbara Eliodora. Não se esqueçam que temos os links para todos os livros, a gente sempre deixa aqui. Também nos grupos do Telegram vocês acham os links das primas, se quiserem adquirir os livros. A maioria, uma dica, a maioria deles, eu não sei exatamente esse porque eu não vi, estão no Ku da Amazon, no Kindle Unlimited, e vocês às vezes podem, eu não sei se esse aqui, depois eu posso conferir se tá ou não, e falar aqui, mas normalmente as traduções costumam estar lá naquelas traduções que vão normalmente para LPM. E tem o vídeo que eu queria falar, já falei nos outros, que eu sempre acompanho, num canal no YouTube, vou deixar aqui o link para a peça. Não é uma atuação, são só as falas, tá? Mas é uma gravação interessante, tem música, né, quando tem alguma coisa que aqui fala assim, quando vai trocar uma cena, quando vai fazer alguma coisa, tem alguns efeitos especiais. E tem, é claro, as entonações das vozes e a leitura em inglês, e tem aquela coisa que eu acho que é o legal, que faz às vezes a gente dar até mais risada, porque tem até um personagem aqui que eu tava escutando aqui que é meio gago, e aí eu achei muito legal, porque eu já comecei, né, já é um pouco... mas eu já comecei a dar mais, não porque eu tô dando risada porque o cara é gago, mas assim, pela situação e tudo, e pela discussão que ele vai ter. E aí é como se fosse a interpretação aqui, mesmo que só em áudio, já dá ares assim muito legais assim para imaginar o que está acontecendo, né? É. E bah, a gente recomenda muito fazer o shadow reading das peças. É, Até para sentir como é que ela é, e se tá fazendo inglês também para ouvir a língua, né? é, É muito legal, muito legal. Em peças, mais do que em livros, o shadow reading é necessário até. sim, Necessário é ruim dizer, né? Porque o importante, eu acho mais importante, é ler uma história boa, né? isso, com Como é bom, como certeza. é prazeroso sentar e ler uma bela história, e Shakespeare, uma história envolvente, divertida, né? Uhum, Ele sempre te garante uma boa história, né? É sim. uma...
É um prazer, né? Eu acho um dos maiores prazeres da vida, uma boa leitura. Sim. Vamos lá Ah, então? então vamos lá. Como a Apresentar. Tati te falou, começamos com o prólogo, É né? isso. Que já é uma E no atrapalhada, prólogo né? já começa a confusão direto, né? É. Então nós vamos ter um taverneiro, um funileiro, tem o Sly, que é um funileiro, Uhum. brigando com o taverneiro, porque bebeu todas, não quer pagar, né? Sim. E aí cruza no caminho deles um lord, Uhum. né? Sim. Voltando de uma caçada, né? O lord está voltando de uma caçada, falando dos cachorros, qual que é melhor, discutindo com o empregado dele, né? Qual dos cachorros, com outros caçadores, né? Sim. E qual dos cachorros que é o melhor e tal, daí já demonstra os hábitos dos lords, né, da época. E ele, pelo que parece, aqui eles estão na Inglaterra, né? Sim. É. Uhum. Então já começa por aí, né? E aí ele quer pregar uma peça no Sly, nesse funileiro bêbado. Isso. Ele combina aí sim com o pajem criado dele de trocar papéis, né? Uhum. E dizer que o Sly, é o grande mestre, que ele era rico, que ele estava dormindo, acordou e ele não lembra, mas aí vem toda a função da Sim. peça dentro da peça, né? É. Então, eu achei interessante. É verdade, Malu, não tinha me tocado dessa questão. Ele não fala, né, onde eles estão aqui no prólogo, que são as pessoas originais aqui, que depois o que a gente vai assistir é a peça que vai ser encenada para esse funileiro, que foi pregado uma peça ali para ele achar que ele era na verdade, um lord rico. E por que vai ter a peça? Porque entra também uma companhia de atores, né, ali na taverna. E aí eles combinam com esse Lorde, o original, de que eles vão fazer parte dessa farsa, né? E aí tudo começa com o cara, o funileiro acordando, bêbado ali depois, né, de e já queria mais uma cerveja, e todo mundo tratando ele como se fosse o cara, né, já. E ele fica meio desnorteado, mas acaba que ele gosta. E ele acaba entrando no jogo, até porque eles apresentam ali né, uma suposta esposa para ele. Né? Aí ele já fica todo faceiro, já, É, na hora já quer que ela deite com ele, né? Aí sim, ela, sim. não, calma. Ela dá desculpa de que o médico teria dito pra ele ficar uns 3 dias sem a companhia dela É, para ele se restabelecer. sim. Mas ele, na hora que vê a moça, já fica super feliz, né? Afinal e não é uma moça, né? É um rapaz que tá se fingindo ali então aí também já tem uma coisa cômica ali, né? Porque já é um ator, uma pessoa fingindo que é uma mulher. E ele acaba achando que é verdade que faz mais de 15 anos que ele tá nesse negócio de meio que tá desacordado e por isso que ele não lembra muito das coisas. E ele acaba caindo assim, não sei porque para ele tava melhor assim, mas ele Pra acaba. que eu vou discutir? Para que. Pra que eu vou discutir, né? Sim, sim. Então. E aí que começam assim, então vamos esperar, né? Porque já que ele não podia ficar sós com a mulher, porque, né, tem toda aquela questão, então ele fala assim, então talvez seja bom que a gente assista uma encenação. E aí começa a história, né? A história aqui da Megera Domada. E a gente entra na cena 1, já dentro né? Uma peça dentro da peça, com os atores ali. É interessante isso, que ele já usa esse recurso bastante, esse da peça, dentro da peça, né? Uhum. Porque na época também eles apresentavam muitas dessas peças para os lords, né? Sim. Então é aquilo, a peça dentro da peça dentro da peça, né? É, é.
Então, às vezes, estava lá apresentando pro Lorde e era aquilo, uma peça sendo apresentada pro Lorde. Sim, Parece aquele quadro de espelhos, assim, aquele é, espelho repetindo outro espelho, né? sim. Ah, mas então tá. Aí começa de fato a história da Megera Domada. Uhum. Eu até fiz uma anotação antes ali, quando o slide diz para quando apresentam a moça, Uhum. ele diz para todo mundo sair. Tá, então saiam todos, madame, tira a roupa e vem já pra cama. É, Ele diz assim, ó, de sim. bobo ele não tem nada, Não. né? Tá fazendo um de bobo. É, Ah, e aí acaba, e aí ele acaba com uma frase, Tati, que eu não posso deixar de falar. A frase que ele acaba é vai-se o tempo e ninguém fica mais moço. sim. Então ele tem que aproveitar, afinal ele ficou 15 anos dormindo, Sim, né? sim. Ah, e aí entramos no ato um da peça propriamente. É. Então, aí a gente volta não, né? Aí que a Malu tinha até atentado para a questão do local, aí né, a peça, né? Dentro da peça, aí essa peça que vai ser encenada se passa mais uma vez na Itália, que é uma terra, né, que o Shakespeare adorava colocar os seus personagens lá. E Principalmente as comédias, né? principalmente as comédias. Eu não sei se isso era a vontade dele, porque ele devia. Agora eu não sei, isso vai ser uma falha que eu até vou colocar aqui, porque eu não sei se ele chegou a sair da Inglaterra e visitar a Itália, e não sei se isso E acho tem. que, Em, acho que nunca saiu, mas não, né? vamos conferir essa informação. Vamos aproveitar que nós vamos ler. A Nani já leu, mas ela vai acompanhar com a gente aqui. Em abril a gente vai ler um livro sobre o Shakespeare e não uma peça, né? O Mundo é um Palco. E tal, não sei se lá tem essa informação, mas eu até anotei aqui. Eu acho que ele tinha um grande desejo de conhecer a Itália, de tanto que ele colocava as peças dele lá, né, Malu? E tem eu não sei se eu tô me adiantando, talvez sim, mas tem uma parte que ele é meio, até acha meio preconceito, como eu sou filha, sou bisneta de imigrantes italianos, Aham. achei preconceito com os italianos, que tipo assim, eles são mais preguiçosos, assim, Ah, sim, mais... sim. Ele faz uma comparação com os ingleses, assim, tipo, por isso eles seriam mais engraçados, sabe? Mas eu acho que isso ele usava Mas isso é... bastante para fazer uma crítica, assim, não, claro, aos italianos em si, mas quando ele Mas os ingleses que é, eram muito sérios, e assim. quando ele jogava assim as personagens na Itália e trazia características e falas que normalmente não se podia, talvez para ele fosse perigoso se ele usasse isso falando das pessoas na Inglaterra, mas ele fazendo isso lá era que é lá, é brincadeira, entendeu? Então eu acho que ele era muito do esperto de saber usar bem essa questão da região para falar assim, não, eu não falei nada daqui, eu estou falando de lá, né? Então Sim, sim, tipo assim, os nobres daqui não são aqui, não é, são assim, os de lá que são assim, né? sim, sim. Isso é verdade, Tati, é bem isso. É. Ah, aliás, um recurso que é usado até hoje. Sim, com certeza. Numa galáxia distante, Bem distante, é. bem distante, o jogo de poder se dá dessa forma. Sim, Aqui, não, perfeito. verdade. Ai, Enfim, aí nós então, temos os personagens aí, né, Malu? Quer falar um pouco deles aí? estamos em Pádua, né? Isso. No início do ato, quem tá é o Lucente e o Trânio, né? Uhum, O Lucêncio vem a ser um cavalheiro, o Trânio é o criado dele, uhum, e o Lucêncio é apaixonado por uma das filhas do Batista. O Batista é o pai da Cate. Além uhum. da Cate, tem a Bianca, que é linda, maravilhosa, querida, bela, recatada, do lar, perfeita. E ela é a irmã mais nova. E a irmã mais velha, que é a Megera, ninguém quer casar porque é uma diaba. Sim. E esse cara quer casar com a menor, mas o Batista é muito esperto. Ele diz, ele não quer dar a menina em casamento, não quer comprometer ela com ninguém. Então ele diz, até a minha mais velha
estar casada, eu não vou comprometer a Bianca com ninguém. Uhum. Ela vai ler, ela vai ficar em casa, vai ser instruída Sim. e tal, e não vai noivar. Uhum. Ele, como se acha o filósofo, né? Sim. Já pensa em ser professor dela, já faz toda uma fantasia. E no iniciozinho ali do ato da cena 1, né? Uhum. O Trânio, na primeira fala do Trânio, ele dá alguns conselhos e ele faz algumas coisas que eu achei meio deboche, Tati, queria falar contigo. Numa determinada frase ali, ele diz: não sejamos estoicos ou estúpidos. Uhum. Eu fiquei pensando, será que ele acha os estoicos estúpidos? Sim. Fui da Ryan Holiday, Então. aquele cara do Diário do Estoico. Assim, eu prefiro Shakespeare. Mas Marco Aurélio tem seu valor, maravilhoso, mas eu prefiro Shakespeare aos estoicos. Sim. Ele diz uma coisa: não sejamos estoicos ou estúpidos e não tão presos às leis de Aristóteles a ponto de abjurar de todo o Ovídio. Sim. Né? Sim. Então, assim, gente, ele fala. Tu vê, o Shakespeare pode não ter saído da Inglaterra, eu acredito que não. Mas ele estudou muito, né? Ele estudou toda a filosofia, ele estudou os poetas clássicos da Itália, e talvez por isso ele goste, né? O Ovídio eu acho que é contemporâneo do Virgílio, que é o guia do Dante. Isso, sim. que é o guia do Dante no inferno. Então... já não é a primeira peça, e assim, como eu ainda não li, eu tô tentando, não, é o meu plano ainda ler esse ano, Metamorfoses. Disse que muito da obra de Shakespeare se baseia, claro, tem a influência, né, do Ovídio, e eu acho, assim, eu por isso, até por isso eu queria ler, não só por isso, mas também por isso, e quando a gente vê aqui, com certeza a gente sabe que o Shakespeare tinha, ele não veio de uma família de nobreza, mas ele teve acesso ao estudo, ele teve acesso teve uma boa educação, boa educação, aprendeu latim e tal, então a gente sabe que ele tem lá tem os seus méritos com as grandes obras ali. Esses grandes poetas épicos serviram de inspiração para vários. E Shakespeare, eu acho que na época, ele não sei se ele tinha a dimensão da grandeza do que ele estava fazendo, porque eu acho que muitos dos que queriam ser assim, grandes, imitavam, queriam também fazer os seus poemas épicos, né? Até recentemente. E ele não, ele fez uma obra diferente, galgou um outro caminho e fez não é uma epopeia, mas é uma obra, assim, colossal, né? Sim. Eu acho que não tem, a gente sempre acaba falando mais, né, porque a gente gosta muito, mas eu acho que não tem como ele saber que ele ia ser o Shakespeare. Eu até pensava, isso aqui vai ficar, mas assim, é demais. E no finalzinho da fala do Trânio, ele dá um baita de um conselho: não aproveita onde não há prazer. Então ele dá um bom conselho pro amo dele. Isso. Estude, enfim, aquilo de que gosta. É isso, né? Então entra o Batista com as filhas, isso, né? E os apaixonados, mais 2 apaixonados pela filha mais nova, pela Bianca. Então, e é o Hortêncio, que aqui no original, se vocês tiverem oportunidade de escutar, é ele que às vezes dá umas gaguejadas assim, e ficou muito engraçado, ficou bom, sabe? Porque ele fica batendo boca com o tal do Grêmio, que também é o cara que também queria se casar com a Bianca. E os dois ali conversando, eu achei muito legal. Deu aquele tom um pouquinho mais de comédia para a peça, sabe? Enfim, a gente tem então eles dois e aqui já tem o Batista com as filhas, a gente já tem uma ideia da Kate aqui, da Caterina.
E que ela realmente, quando conversa ali com eles, ela é meio bocuda, né, Malu? Totalmente, totalmente. Ela. Aí, olha só, ela já se. E aí, o linguajar dela também é, né? Ela diz. Ele fala que não adianta, que ele quer, que ele conhece os dois pretendentes bem, gosta, mas que ele, para cortejar a Bianca, tem que antes casar a Caterina. Uhum. E aí o Grêmio fala, para aturar, ela é muito grosseira, como é a Hortência, não quero, como é a Hortência, não quer uma esposa, daí ele tá querendo empurrar para Sim, Hortência. Aí a Caterina olha, né? Eu vejo ela olhando apavorada, né? Para aturar, ela é muito grosseira, né? Senhor meu pai, será do seu desejo me fazer égua para tal parelha? sim. Tipo, já botou o Já. Hortência no chinelo, né? É. Aí ele fala: não haverá parelha para a senhora enquanto não tiver modos mais calmos. Aí ela não leva desaforo para casa mesmo, né? Quanto ao senhor, não precisa ter medo. Não faz o tipo do coração dela. Se fizesse, ela logo ia querer encher sua cabeça de pancada e maquiá-lo para usar de bobo. Sim. E ela fala para ele, pro Gago, que É. a irmã dela ia fazer isso com ele, né? Sim. E assim ela vai mostrando quem ela é. Por isso que não se preocupem que não é um machismo, ela é uma empoderadinha. Sim. E fica essa questão ali, né? Então aí o que que o pai quer com a Bianca? Que ela só quer que ela seja educada e então aí já começa ali na cabeça dos homens ali tramar para quem é que vai conseguir entrar ali na casa para ficar com ela, sendo um instrutor, sendo tipo um professor, né, Malu? Sim. Aí eles querem chegar na Bianca de alguma forma, né? Sim. Já que ninguém quer casar com a mais velha. Já que ninguém quer casar com a mais velha. Sim, Eles querem, como é que diz? Ultrapassar esse cerco sim. que o Batista criou, né, da filha. Uhum. Porque eles não cogitam que a mais nova, que a mais velha vá conseguir marido, no início, né? Sim, Aí depois eles começam a ver que tem que achar um marido para ela, né? é. E aqui já tem o Lucrécio, não, desculpa, o Lucêntio com o Trânio, né? O Trânio é o, o criado, né, do Lucêntio. Que eu achei até bem inteligente, que o cara, afinal, foi ele que fez a fala ali do Aristóteles e tudo, né? Para não ser estoico, né? Então o cara É, já não é um. O cara já é bom. E aí eles. O que eles. O Lucêntio propõe? Que eles troquem de papéis, já que ninguém conhece eles ali, porque o Lucêntio veio de Pisa, né? E foi educado em Florença e tal, então ele não é dali. E aí eu acho que isso que é o paralelo ali que já faz com o prólogo, que a gente tem lá os personagens, o Sly com o criado com o funileiro lá, que eles vão fazer essa troca mesmo com o cara não saber. Não sei também se é isso que ele quer mostrar aqui, mas enfim, também tem essa troca aí de personagens que o Shakespeare adora fazer isso também, né, Malu? adora um ficar no lugar do É, outro. e Então, assim, a gente só atrapalha a gente na hora de ler. exato. Então a gente já vê ali no iniciozinho, já tem uma troca. E É, agora, na peça, dentro da peça, outra troca, outra né? troca, isso. Talvez até pra lá, na realidade, entre É, aspas, ele se dá conta de que estão fazendo isso com ele, né? sim, Mas é interessante aqui que ela tem três, agora né, eles apresentam três candidatos, né? isso, Dois aham, conhecidos do pai dela, que isso, é o Ortega Gago uhum, e o Grêmio, o velho. E isso, aí o que não é conhecido do pai dela é o Lucêntio, que nasceu em Pisa, filho de Vicente Bentivogli, uhum, educado em Florença, e que vem estudar filosofia, sim, e principalmente as virtudes dentro da filosofia. é, É um belo candidato, né? Acho que sim, agora ele está assim, já partiu por esses predicados, tá partindo na frente, uhum, no gosto feminino, né? sim, com certeza. Ah,
Mas vamos ver, né? Ainda tem muita água, vai rolar. Sim. Aí eu acho que na cena 2 a gente começa a ser apresentado pro Petrúcio, né? Isso, é verdade. Chega o Petrúcio aí. Então, assim, ó, o que que acontece? O Petrúcio e o Grumo entram em cena e Isso. comecem a conversar e tentar entender a dinâmica daquela família, né? Uhum. Então, o que que acontece? Eles contam a historinha e tal, e aí ele diz que ele vai domar a fera, né? Isso. Verdade. Que ele vai casar com ela, nem que seja pelo dinheiro, né? Mas ele gosta do desafio, né? Ele gosta, pelo que eu pesquei, assim, ele gosta do desafio. E aí ele casando com ela, né? Os outros ficam felizes. Que ele é de Sim, Verona, né? E tá indo para Pádua. E o que ele quer saber é de ouro, né? Ele quer saber de dinheiro. Ele não tá interessado em quem ele vai casar, quem não vai, nem nada. Ele vai com essa. Ele é apresentado pra gente como um personagem que não quer saber, não tá apaixonado que nem os outros, né? Ou não está interessado em se apaixonar. Ele tá interessado só em ter uma boa oportunidade ali, né? ele cuidado, É, né? Ele não quer casar com uma mulher certinha, ele quer, eu acho assim, ter várias experiências, etc. E tá ali pra. Tá, tá gostando, eu acho, do desafio de conquistar a Kate, né? sim, sim. E quando ele fica Mas sabendo que tem uma mulher nessa situação em que ele pode se casar e o dote ainda seria bom para ele, então aí ele fica mais empolgado, né? é como tu falou, ele é um bom vivan, né? É. E aí, o que será que vai acontecer, né? Será que ele doma ela ou ela doma esse bom vivan? Então, vamos ver. Ficou meio. Lembra bastante, eu não sei, né? Depois, talvez mais pra frente, a gente pode ver, mas eu acho que a peça tem alguma coisa do que a gente vai ver. A gente já viu nas outras, porque a gente acabou já lendo antes, nas outras comédias tanto As You Like It como o Muito Barulho por Nada também, né? Que a gente vê um pouquinho dessa questão claro, com as mulheres no papel de sendo mulheres fortes, né? Então eu acho que isso aqui já era o início de tudo aqui com o Shakespeare, né? E esses diálogos que eu já estou antevendo, de embate entre a mulher forte e o cara, sempre são uma delícia, né? Sim, sim. Sempre são legais. Por isso que é legal também de ouvir e ver depois a peça, o filme. Bah, olha, quando tem encenação de Shakespeare, não dá para perder, Não. No começo, a gente né? não se apavorem, são vários, até que dessa vez não tem tantos, né? Eu achei que tem peça que até tem mais. Mas são muitos personagens. No começo você vê que até a gente se perde aqui nos nomes nas Não, é muita pessoas. gente. Esses três pretendentes aí e dois forasteiros, um pretendente de uma e um pretendente de outra que vem de fora, né? É, O filósofo da Bianca e o bom vivant da Cate. isso. E aí a gente se confunde mesmo, né? Não tem É, como saber tudo de todos. Mas sim. aos poucos a gente vai se acostumando com as personagens e. Ah, e passa tão rápido, né? Passa. Eu acho que é isso que é legal, né? Quando a gente começa assim. E ler devagar também Né? é bom, porque daí a gente volta, pode ver, pode. Acho que é uma boa tomada, assim, ler uma peça por mês e a gente dividindo assim os atos. Quem quiser ler tudo de uma vez também é válido, vai dar preferência, mas particularmente, eu gosto de fazer desse jeito também que a gente faz, de ir Eu aproveitando gosto. aos poucos, E sempre que a gente conversa aqui, depois eu volto. Porque sempre tem uma Sim, coisinha que tu notou que eu não me dei conta, sabe? E eu sim. faço minhas anotações já enquanto a gente conversa e depois eu dou mais uma lida. Vou curtindo, né? Ler livro bom é um prazer, né? Com Vamos certeza. combinar, E a né? gente vir aqui conversar é mais ainda, É, né? Ter é. companhia para isso, sim. Mas então a gente fica para a próxima com
A gente no próximo vamos ler dois atos, o ato 2 e o ato 3. E quase como sempre, as peças do Shakespeare têm 5 atos, né? Mas a gente É. vai contemplar todos aqui com vocês. Até a próxima, então. Até! Tchau! Um abraço.